Oi, gente, tô indo aqui fazer a minha caminhadinha. Agora são 17h30 e tô indo aqui por esse lugar aqui que eu amo muito caminhar aqui. Vou bater um papinho com vocês, falar alguma coisinha com vocês, mas quando eu chegar lá na pracinha, eu vou sentar e vou tentar aproveitar essa luz aqui do dia e bater um papo com vocês, tá bom? Até lá a gente se encontra. Oi, gente, cheguei aqui na pracinha. Na verdade, eu não esperava que já fosse escurecer tão rápido, mas acredito que vai dar para vocês me enxergarem bem e eu falar tudo que eu preciso falar. Deixa eu tomar aqui minha água. Tomara que o celular não descarregue. E eu vim falar com vocês o seguinte. Vim falar com vocês sobre... Acho que eu estou... Vou tomar aqui minha água, vim caminhando, é longe de casa, bem longe. E eu vim falar com vocês sobre recomeço. Sobre quando tudo dá errado, como fazer. Vocês viram aí no último vídeo que eu postei há quase 2 anos atrás, né? Que eu tava aí toda empolgada, cheia de planos, cheia de um monte de coisas. Porém, nessa época o YouTube não era ainda o meu foco, né? Eu tava treinando, fazer vídeos, ver como seria e tudo mais. Mas eu tava trabalhando bastante, né? Tinha bastante projetos aí, dava aulas, trabalhando fora, fazendo minha faculdade. E fui emendando um projeto no outro. E de repente, o que aconteceu? Eu não sei se o áudio vai ficar bom, tá, gente? É um teste. O que aconteceu? Eu fui emendando um projeto no outro, né? Eu resolvi sair do meu trabalho porque eu estava bem, estava estável e fui para Piracicaba. Chegando em Piracicaba, eu montei uma empresa grande com 2 sócios e aí acabou que não deu certo, talvez porque eu não estava preparada, talvez porque eu não me conhecia, não sabia os meus limites, enfim. Acabou não dando certo, fiquei por lá assim, por um tempo perdida, sem saber o que fazer, sem encontrar emprego, se ia começar outro projeto, totalmente perdida. E aí o que aconteceu? E voltando para Botucatu, eu de cara emendei um outro projeto. Antes eu comecei a fazer as coisas em casa, produzir em casa, e estava indo tudo bem e tal, mas eu achei que eu deveria logo de cara ter algum objetivo, um projeto, e emendei um outro projeto que acabou não dando certo também. Novamente, porque acho que eu não estava preparada, não me conhecia, não sabia os meus limites, nem sabia quem eu era. E aí acabou que deu tudo errado de novo. E quando esse último projeto deu errado, foi a hora que eu me desestabilizei, sabe? Me descompensei, fiquei totalmente perdida e me afundei numa crise depressiva assim terrível. Foram quase 5 meses dessa luta toda e só consegui sair com a ajuda dos meus psicólogos, psiquiatra, terapeuta. Isso depois é assunto para um outro vídeo, eu volto a falar aqui com vocês sobre isso. Mas estou recomeçando, né? Eu tive várias coisas aí que é até estranho falar, porque é tudo muito novo pra mim, sabe? Eu me afundei numa crise assim tão terrível que nem eu sabia do que se tratava aqui, sabe? Segundo a minha terapeuta, eu tive como que eu vou dizer assim? Não é transtorno que fala, uma crise é uma síndrome da impostora. Então, eu me achava incapaz, eu me achava totalmente inapta, sabe, para exercer a minha profissão. Eu perdi trabalhos incríveis, oportunidades incríveis para dar aula, para trabalhar em lugares incríveis, assim, porque eu realmente não me achava capaz. E aí foi com muito tratamento, com a ajuda da minha terapeuta, dos florais, de uma consulta que eu tive com um psiquiatra, uma conversa muito interessante que eu tive com ele, que depois em outro vídeo eu venho e falo com vocês também. Mas enfim, dizer para vocês que nem sempre as coisas saem da maneira como a gente imagina. E que quando tudo dá errado, você tem que buscar forças onde não existe mais, sabe? Tipo assim, eu não tinha mais o que fazer. Então foi onde eu corri atrás dos terapeutas, de ajuda e tudo mais. E que isso pode ser que aconteça uma hora na vida da gente, que a gente está sujeito, né?
Então, assim, não desista, sabe? Você tem que ter um objetivo. Se você não tiver um objetivo, você não tem o porquê de fazer as coisas, sabe? Eu, por exemplo, eu amo a minha profissão, mas eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter um porquê. Eu vou fazer só pelo dinheiro? Eu vou fazer só porque eu preciso de um trabalho? Não, sabe? Então, por essas coisas, assim. E aí, ao longo desses 2 anos, que várias dessas coisas aconteceram, que projetos que não deram certo, né? Dessa minha crise psicológica terrível aí, eu tentei várias coisas, sabe? Vários novos projetos. Eu tentei me exercitar, ficar firme na academia. Eu tentei várias coisas. E nada dava certo, porque o meu psicológico não estava bom. Então, enquanto seu psicológico não estiver bom, você não consegue fazer nada. Você não consegue focar nas coisas, você não tem um porquê, você não tem clareza, você não consegue nada, sabe? Pelo menos comigo foi assim. E aí agora que eu tô conseguindo voltar, me conhecer, saber quem eu sou, sabe? Depois eu conto pra vocês em outros vídeos que eu fiz com terapeuta floral, anamnese, fui diagnosticada com síndrome do pânico, depois eu fiz com a minha terapeuta, e aí a gente tratou vários traumas que eu tinha da minha infância, que impactavam na minha vida. Então, assim, tudo tinha um porquê, eu só não sabia. Eu achava que tudo tinha dado errado porque, sei lá, eu fui incapaz, porque eu não planejei. De certo, de alguma maneira, tinha, né? Mas não era o motivo principal. O motivo principal realmente era a minha questão psicológica. E isso é tão grave que isso ia continuar se repetindo ao longo dos anos, né? Porque isso vem desde a minha infância, várias coisas acontecendo, como vocês, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu tive minha crise depressiva há 10 anos atrás. E ela foi uma depressão mal curada, né? Então, assim, eu precisava ter continuado com o psiquiatra, ou até mesmo com terapia e tudo mais, né? Segundo o psiquiatra meu hoje, ele disse que eu não tenho mais depressão. O que eu tenho são crises depressivas, que elas vêm e passam. Porém, eu não poderia ter abandonado a terapia. Então, assim, abandonado não, porque, na verdade, lá atrás eu não tive essa informação de que eu deveria continuar fazendo terapia. Que seria, no caso, naquela época, a psicóloga que eu realmente abandonei, que me trouxe consequências. Mas, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que todo mundo está sujeito a passar por uma turbulência terrível na vida. Eu não esperava que eu fosse passar por isso, de maneira alguma. Então, assim, foi um declínio muito brusco para mim, sabe? E afetou todas as áreas da minha vida. Então, assim, afetou meu psicológico, afetou minha saúde física, né, porque a mental já estava devastada, a minha saúde espiritual, porque querendo ou não, né, você fica descrente de muitas coisas, afetou a minha questão profissional, por não conseguir trabalhar, começa a afetar tudo também. Então, assim, deu tudo errado, mas e aí? Eu busquei de todos os lados, quando eu vi que eu não conseguia mais, sabe, nem mesmo a minha família estava conseguindo me ajudar, ninguém. E aí foi onde eu fui atrás dos profissionais da área da saúde mental, e é essa dica que eu deixo para vocês, sabe? Não fiquem esperando para buscar ajuda, não fiquem esperando as coisas ficarem muito piores do que já estão. Porque se você vai buscar ajuda no começo, é menos sofrido. Eu sofri praticamente 5 meses, assim, que eu poderia ter abreviado esse sofrimento, né? Então, fui para Piracicaba, deu tudo errado, voltei para Botucatu, comecei a querer dar certo, deu tudo errado de novo. E agora, pouco antes de eu começar a terapia, eu já achei que eu tinha que ir embora de novo, eu já achei que, sabe, que eu não era capaz. E foi terrível o que eu passei, que eu ainda estou passando, mas agora, acredito eu, que graças a Deus e com a ajuda dos profissionais, eu estou saindo desse poço em que eu me enfiei. Mas a dica que eu deixo para vocês é essa: busquem ajuda, porque tem muita gente que infelizmente chega no fundo do poço, que não tem mais aonde cavar e às vezes comete alguma coisa, né? Ou sei lá, acaba magoando toda a família, porque a família vê aquele sofrimento todo. Então, assim, é terrível, você não consegue sair sozinho, é uma coisa que você não consegue administrar, porque é um sentimento horrível, que nem você sabe que você está sentindo. Eu passei por crises, assim, de ansiedade terrível, que todo mundo queria ajudar e ninguém conseguia, e eu me calei, eu fiquei na minha, e isso é pior, porque você agrava o seu problema, a sua situação. Então, assim, busquem ajuda, tá? Não sofram sozinho, não acho que vocês são incapazes como eu me achava. Eu já conheço os meus problemas psicológicos, mas dessa vez veio com uma intensidade maior porque afetou a minha área profissional, que era onde eu me sentia muito segura, né? Eu estava muito segura na minha questão profissional. Então, assim, é isso que eu queria dizer para vocês. Estou voltando aos poucos eu estou produzindo na minha casa, aos poucos eu já estou conseguindo
participar de alguns projetos, já voltei a dar aulas, alguns dias substituindo alguns professores, já voltei a praticar os exercícios físicos, assim, em dias alternados. Teve uns dias aí que eu estava firme, frequente na academia. E vou voltar com os meus projetos, vou voltar com os meus objetivos, porque assim, sem metas, sem objetivo, ninguém tem um sentido, né? A gente tem que ter um sentido. Então, talvez o meu sentido seja esse, vir aqui falar tudo isso para vocês que aconteceu comigo, e para vocês não desistirem, porque faz parte do processo, né, gente? Às vezes a gente precisa passar por algumas coisas para poder entender outras. E acredito que hoje, para mim, novamente, como eu já disse no passado, ter ido para Piracicaba foi uma divisão de águas para mim, ter voltado foi outra, e agora tudo isso que eu passei. Então, assim, tudo tem um porquê, no momento que a gente está passando a gente não entende, mas um dia isso vai fazer sentido. E eu quero deixar esse vídeo gravado aqui para ajudar outras pessoas, mas para que um dia, sei lá, um ano para frente, 2 anos, quem sabe, eu olhar aqui como eu olhei esse outro de 2 anos atrás e ver essa queira e falar, poxa, não desisti. Nos piores momentos eu não desisti. E é isso. Queria deixar esse recadinho para vocês e vou terminar aqui a minha caminhada, porque agora a minha casa fica bem longe dessa praça aqui. Se eu esqueci de alguma coisa nesse vídeo, eu volto e faço um outro um pouco mais completão, tá bom? Beijo para vocês.